Não sei nem como fazer, eu estou acostumado a ter uma tela grande aqui, mas vou usar essa daqui, então, como ponto de referência. Boa tarde a todos, né? Muito obrigado pelo Marcos, pelo Wagner, obrigado por coordenar esse importante livro. E o livro começou de uma discussão de uma crise hídrica em 2014, 2015, nós estamos em 2018, e eu vou mostrar para vocês que, na verdade, continuamos na mesma, né? Eu vou mostrar que nada se alterou, ou se alterou muito pouco, desde aquela crise hídrica, né? E dentro disso a gente discute um pouquinho a parte de que se o clima tem sido responsável por isso. Bom, eu sempre começo dizendo de que nós temos afetado, sim, de uma forma muito intensa, o ciclo de carbono na atmosfera, né? E vocês sabem que o carbono é importante porque ele é um dos gases de efeito estufa, ou seja, daqueles gases que retêm o calor aqui embaixo e não permite que ele escape para fora da nossa atmosfera. Portanto, nós temos utilizado combustíveis fósseis, temos tido indústrias trabalhando, cortando florestas, e tudo isso, claro, tem um impacto, né? E esse impacto acaba ocorrendo no clima, e essa mudança, né, do clima não é algo simples, é algo complexo, como nós vamos ver, né? Agora, veja que interessante, né? Isso aqui foi produzido por um meteorologista finlandês. Na verdade, nós temos aqui praticamente todos os países do mundo, né? E aqui mostra, né, a evolução das temperaturas médias do nosso planeta ao longo desses últimos, desde o início do século passado. E aí, claramente, né, quanto mais vermelho, mais intenso tem sido a temperatura, ou seja, uma anomalia positiva, né, enquanto que o verde, o azul, seria mais frio. Então, notem que isso aqui foi até 2016, mas em 2017 nós batemos o recorde mundial em termos de aumento da temperatura, e digo para vocês que esse ano está caminhando para, novamente, nós batermos o recorde de 2017. Quer dizer, aquele padrão simplesmente tem se mantido ao longo dos últimos 100 anos e tudo indica que vai continuar, né? O fato é que nós sabemos, né, o que tem gerado isso, né? Nosso desenvolvimento, né, econômico, nosso desenvolvimento social, nosso desenvolvimento populacional tem feito com que diversas formas de atuações tem gerado gás de efeito estufa, né? Agricultura, pastagens, indústria, transportes, tudo isso tem contribuído para o aumento intenso desses gases. E aí existe uma relação, portanto, muito clara de que, à medida que nós estamos aumentando a concentração desses gases na atmosfera, nós temos também aumentado a temperatura, né? E uma coisa interessante que tem acontecido, isso aqui são dados instrumentais, desde 1958, é de que a média global de aumento do CO2 é constante, né? Ela não oscila. Nós temos simplesmente, ano após ano, emitido cada vez mais CO2 na nossa atmosfera. E aí, as últimas projeções do IPCC, né, são meio que terríveis, né, no sentido de que, se nós nada fizermos, né, hoje, né, nós estamos, em média, em torno de 403 partes por milhão, em termos de concentração na atmosfera. Eu não vou mostrar aqui, mas através de dados paleoclimáticos, se você voltar 800 mil anos atrás, a média era de em torno de 290 partes por milhão. E isso se manteve até 200 anos atrás. Quer dizer, em pouco mais de 100 anos, nós aumentamos em mais de 40% as concentrações. Então, na verdade, o ser humano, né, a ação antropogênica, efetivamente tem ocorrido. E se nós não fizermos nada, esses 400 podem se transformar em 1.000, 2.000 ou muito mais em termos de concentração, em termos de projeções. E como tem sido a variação, né, ao longo desses últimos anos, de algumas variáveis meteorológicas básicas, né? A temperatura, claramente, né, se você pega uma média de 1901 a 2012, né, isso aqui é anomalia, lembra que a anomalia é a média, é o valor total menos a média, e, portanto, o que efetivamente você tem a mais, mostra que em qualquer parte do nosso planeta nós temos tido um aumento da temperatura. Em precipitação é sempre mais complicado, mas algumas regiões têm tido mais chuva, outras regiões menos chuva. Ou seja, dependendo da região, há uma variação da circulação atmosférica
atmosférica e, com isso, você tem uma variação do impacto da precipitação. Quando a gente vem mais próximo do Brasil, né, e aqui nós temos a diferença entre uma média entre 91 e 2004, menos 61 a 90, em termos de precipitação, claramente, o sul, né, e parte do sudeste, nós temos tido um aumento de chuvas, né, enquanto que o nordeste tem tido uma diminuição. Em termos de temperatura, se você pega a temperatura média, temperatura máxima ou temperatura mínima, não importa em que região do Brasil você está pegando, em termos médios, a média tem sido aumentada em termos de 0,4%, 0,5%. Ou seja, o nosso país está efetivamente esquentando. Né? Mas quais são as consequências disso? Uma delas, e que nós temos presenciado, né, e aí entra um pouco dentro daquilo que a gente tem discutido, são os extremos. Né? E quando a gente pega dados, né, desde 1980 até mais recentes, em termos de eventos hidrológicos, que são inundações, ou eventos climatológicos como extremos de temperatura e seca, nós vemos que existe uma tendência de aumento desses extremos. Né? Por que é importante? Bom, sem dúvida alguma afeta a população, sem dúvida alguma vidas são perdidas, e tem também impacto econômico. Né? Eu coloquei esse gráfico aqui. O ano passado, só em termos de eventos extremos, os Estados Unidos perdeu em torno de 235 bilhões de dólares. E esse ano está caminhando para isso. Né? Eles já tiveram 2 eventos extremos intensos, o Florence e um outro furacão, que acabou atingindo grandes regiões ali, importantes regiões dos Estados Unidos. Mas no Brasil nós temos sentido isso. Né? Em 2005 nós tivemos uma grande seca na região amazônica, foi considerada uma das mais intensas dos últimos 100 anos, e todo mundo falou, mas isso pode ser simplesmente um evento aleatório, né? Em termos de frequência. 5 anos depois, nós repetimos uma seca muito intensa lá. Quer dizer, é mais do que algo aleatório. Né? Quem não se lembra do furacão Catarina, né, que ocorreu ali no sul do Brasil, né, do sul do Atlântico, né, acabou atingindo aqui a costa sul de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul. Né, foi um furacão pequeno, categoria 1, mas foi um furacão que nós nunca tínhamos presenciado antes. Né, ou seja, um evento extremo que não havia sido registrado anteriormente, e, no entanto, agora ele acaba sendo presente. Né, aqui, chegando mais próximo do nosso estado, né, esse aqui mostra as tendências de precipitação. Né, o vermelhinho é tendência positiva, o azul seria uma tendência negativa, uma média de 1950 a 2000, aqui eventos mais extremos, chuvas acima de 20 milímetros, e aqui todos os eventos extremos. E como vocês podem ver, o estado está todo pintadinho, né, isso não é sarampo, porque nós tivemos a vacinação, né, mas o estado está todo pintadinho de vermelho, ou seja, mesmo no estado de São Paulo, nós temos tido uma tendência de aumento de chuvas. Né? Claramente. E, para a cidade de São Paulo, claro, nós temos visto, né, que essa é uma situação que ocorre ano após ano. Esse aqui é de 2010, esse aqui é 2011, 2004, ou seja, nós temos visto inundações na cidade de São Paulo. Então, num primeiro momento, né, você pode pensar, mas essas inundações, elas são devidas a eventos climáticos, ou mudança do clima, ou eram naturais? Bom, primeiramente, quando você pega essa foto do Benedito Calixto, aqui em cima é o pátio do colégio, né, ali embaixo está o Mercadão, aqui havia uma várzea. Né, então, o que nós fizemos ao longo desses últimos anos? Nós simplesmente, né, barramos os rios, né, colocamos ruas, uma de cada lado, e nós queremos que nada ocorra em termos de inundação na cidade. O fato é que a cidade de São Paulo teve uma expansão urbana muito intensa, né, e, obviamente, quando você pensa em expansão urbana, você coloca o aumento de área junto com o aumento populacional. Né, e aí, quando a gente olha em termos de clima, a precipitação na cidade de São Paulo tem aumentado. E a temperatura em si na cidade, né, ao longo desses últimos 100 anos, aumentou em 3 graus. Veja, nós estamos falando de uma temperatura média global de um aumento, esse ano deve atingir 1 grau. Né, e a cidade de São Paulo, em 100 anos, aumentou 3 graus. Por quê? Exatamente por causa da ilha de calor, né, que acabou sendo gerada, você removendo matas de tudo quanto é lado, colocando cimento para tudo quanto é lado, e, portanto, você cria uma bolha de calor extremamente intensa e a temperatura sobe. Então, isso, na verdade, em princípio, não tem nada a ver com a mudança do clima, né, mas contribui para a mudança do clima. Né? Mas, veja,
não é só isso, né? Quando a gente olha a temperatura, né, tanto de 1930 a 2010, né, aqui variação mensal, veja que nós temos tido temperaturas mais intensas, e quando nós olhamos em termos de umidade relativa, né, de novo, né, desde 1930 até 2010, nós temos também diminuído, né, a umidade relativa na cidade. Né? Por isso que São Paulo não é mais a terra da garoa, porque a garoa não consegue efetivamente cair, porque você tem uma ilha de calor que faz evaporar essas gotículas antes que elas atinjam o solo. A umidade continua subindo a serra. Né? Se você for ali na serra, você vai ver que está sempre úmido lá. Né? Mas quando vai chegando perto de São Paulo, simplesmente evapora. Mas o fato é que quando a gente analisa em mais detalhes, por exemplo, eventos extremos, extremos de chuva, né, nós nunca tivemos extremos de chuva no nosso inverno. Nosso inverno é sempre mais quente. E, no entanto, a partir da década de 80, nós passamos a ter eventos extremos de chuva. E esses eventos extremos têm persistido. Inclusive, com modelos numéricos, tem mostrado simplesmente de que isso deve continuar ocorrendo no futuro. Né? Esse aqui é um gráfico, né, para a cidade de São Paulo, que faz medidas de temperatura, as temperaturas de madrugada, precipitação intensa, e as setinhas indicam aumento ou diminuição. Né, isso para 2030, 2040, 2050, 60 e 2080, 90, né, que são as projeções do clima. Em todas elas você vê que a cidade de São Paulo está tendendo a um aumento. Né. E aí, né, alguns anos atrás, né, o painel brasileiro de mudanças climáticas fez uma análise, né, dos estudos que estavam feitos no Brasil, e com esse gráfico foi tirado daqueles que veio dos modelos numéricos. E claramente São Paulo está numa transição em uma região, né, que pode ter menos chuvas, né, ligada ao Cerrado, e uma região mais ao sul, que pode ter mais chuvas, numa projeção de futuro. Enquanto que a temperatura, né, que é o tracejadinho vermelho aqui, todos sempre positivos. Bom, e o que aconteceu em 2014 e 2015? Né, na verdade, né, quando a gente pega uma média aqui nessa região, isso aqui é para o Sudeste em 2014, isso aqui para o Sudeste em 2015. Né, em 2014 choveu menos 220 milímetros, em 2015 choveu menos 258. E aí quando você olha, né, esse gráfico aqui, ó, o que se nota é que desde 2010, né, nós temos tido uma sequência, né, de diminuição de chuvas na nossa região, na região sudeste do Brasil. Né? E aí, particularmente, né, nesse verão de 2014 e 2015, ocorreram duas coisas. Primeiro, nesse primeiro gráfico te dá a posição média do início da estação chuvosa aqui na cidade de São Paulo. Nesse segundo gráfico, me dá a posição média do fim da estação chuvosa. E aí, quando você olha aqui em 2014, né, a estação chuvosa começou um pouquinho depois daquilo que era esperado. Né? Por outro lado, quando você olha esse gráfico aqui, a estação chuvosa terminou no início de janeiro. Quer dizer, nós praticamente não tivemos uma estação chuvosa. E aí, naquele verão, vocês devem lembrar, foi aquela corrida para comprar ar-condicionado, comprar ventilador e tudo mais, porque as temperaturas bateram recordes sistemáticos aqui na cidade de São Paulo. Né? 2015, note, começou muito depois também, né, a estação chuvosa e terminou um pouquinho antes. Então, o que você espera disso? Você não consegue repor os reservatórios. Essa linha vermelha aqui é o Cantareira. Veja que em 2010 nós estávamos no pico, na verdade nós estávamos em quase 100%, e nos anos subsequentes nós fomos esvaziando até com a crise que nós tivemos em 2014. Né? E quais as consequências? Né? Na verdade, né, eventos de seca ocupam o terceiro lugar, ou o segundo lugar, na verdade, em termos de custos financeiros. Né? E esse evento não foi diferente. Né? Nós tivemos problemas em Minas, no Rio, incêndios, né, geradoras que pararam, né, os rios que não conseguiam transportar mercadoria e coisas sucessivamente, né, em termos de riscos. Né? Bom, e a seca do Sudeste é devido às mudanças climáticas? Na verdade, né, quando você tem, né, se a atmosfera está aquecendo, você aumenta a temperatura, você aumenta a evaporação e você aumenta a quantidade de vapor de água na atmosfera. E com isso você não só aumenta o efeito estufa, mas você também pode ter chuvas mais intensas. E aí você pode ter enchentes. Mas veja, você também pode ter secas. Né? O que você tem é uma variabilidade desse sinal. Né? E aí, por exemplo, em 2002, a Europa estava debaixo d'água, né? Simplesmente vários países com chuvas extremamente intensas. Você cruzava o oceano nos Estados Unidos, no Colorado, você tinha uma seca muito grande.
Aqui em 2014, nós estávamos, essa pessoa caminhando ali em cima do Cantareira, né? Em 2014, na Inglaterra, debaixo d'água, do outro lado do oceano, um inverno extremamente intenso, né? E o que dizem os relatórios do IPCC? Na verdade, né, várias coisas. Mas aqui, o que eles têm mostrado, em termos de resumo, é de que à medida que você aumenta a temperatura, né, e aumenta as concentrações ou as emissões, você tende, né, a ter mais eventos extremos. Ou seja, a atmosfera ela tende a reagir de tal forma que você cria, né, períodos mais secos, períodos mais chuvosos, mais quentes ou mais frios. Então você tem um aumento intenso disso. Naquele evento em particular, né, houve um trabalho publicado que mostrou, né, que, em princípio, aqui para a nossa região, São Paulo está numa transição entre você chover mais e evaporar menos, ou vice-versa. E aí mostra que a nossa região é uma região de risco. Esse mesmo trabalho mostrou algo interessante, né? Ele coloca aqui uma curva de população, uma curva de estimativa de consumo de água e uma curva de quanto realmente consumiu, né? E o que está acontecendo aqui também, né, o que nós estamos fazendo é consumindo mais água do que nós até precisaríamos, né? E com isso você cria, nessa região aqui, uma grande tendência de aumento do uso da água. Aí você coloca, nós não temos uma educação, né, ambiental correta, usamos demais a água sem nos preocuparmos. E, né, a atmosfera não está contribuindo, porque você está tendo eventos de seca, o que ocorre é aquela coisa, o que nós vimos em termos de um evento extremo. Bom, e o que aconteceu após 2014, 2015, como o Marcos muito bem colocou, né? 2015 e 2016, né, nós até tivemos um verão relativamente bom, né? Só choveu a menos 71 milímetros. Já no ano seguinte, choveu a menos 209 milímetros. E no outro ano, 105. E aí, quando você coloca isso nas barrinhas, né, as barrinhas vermelhas aqui indicam menos chuva. Então, veja que desde 2014, nós não temos chovidos a mais, né? Na verdade, nós temos mantido esse ritmo, né? E esse ano, né, se a gente chegar agora, por isso que eu disse que esse ano não é um ano diferente, né, nós chovemos menos 145, né, quando a gente coloca de janeiro até agosto, e veja, quando a gente compara, né, o azulzinho aqui é 2014, o verdinho 2015, né, o vermelhinho 2018 e o preto seria a climatologia. Note que esse ano, né, com exceção de fevereiro, nós sempre estivemos abaixo da média também, né? E aqui mostra o que isso aconteceu. Só em agosto que efetivamente choveu um pouquinho a mais, ou muito próximo da climatologia. Bom, e o que fazer nesses momentos de crise? Né, é aí que nós devemos começar a pensar, né? É por isso que esse tipo de livro, esse tipo de discussão que nós estamos organizando aqui, que o Marcos e o Wagner estão organizando, é extremamente importante, porque é onde a gente pode ter e dar algumas ideias para os nossos governantes. Isso aqui são algumas ideias gerais apenas, que eu sempre coloco, porque eu acho que pode ajudar, né? As energias, nós vamos ter que ir para energias alternativas, né? Notem que nesse momento, né, todas as nossas termoelétricas estão ligadas, né, e com isso nós estamos gastando dinheiro, nós estamos aumentando a poluição global, aumentando a concentração de gases na atmosfera, né? Então, temos que ter energias alternativas. Reuso de água é algo que algo que em vários países é utilizado. Melhor armazenamento de água, né, para o nosso. Construções sustentáveis, uma melhor compreensão da previsão, né, do clima, né, monitoramento e, sem dúvida alguma, educação, que faz parte de tudo isso. E aí, claro que se nós, né, não tivermos uma adaptação efetiva à mudança climática e aos extremos, nós vamos ter muito problema, e não estou falando do futuro de 2050, 2100. Né? O que nós vimos é uma tendência de menos chuva na nossa cidade, e com isso, aquele problema de 2014, 2015 é capaz que persista e possa ser, inclusive, intensificado nos próximos anos, né? Dito isso, eu agradeço pela atenção. Obrigado.